Se você é uma pessoa que vive cheia de compromissos, com agenda cheia, muitas tarefas para fazer, mas se vê ao final do dia com várias coisas acumuladas, sem conseguir cumprir tudo o que você gostaria, tudo o que você precisa cumprir, esse vídeo aqui é para você, porque eu vou te mostrar como você descomplica a sua agenda para descomplicar a sua vida, tornar a sua vida muito mais leve, muito mais produtiva. Até pouco tempo atrás, eu não usava agenda. Aí resolvi usar planner, porque tinha uma moda aí de usar planner, todo mundo estava usando planner, vários planners, né? Que são os cadernos, assim, que você pode fazer várias anotações, já vem com algumas coisas pré-escritas para você só completar de acordo com a sua rotina. Então ficou essa moda do planner, aí eu resolvi aderir a essa moda, tentar colocar na minha rotina, na minha vida, registrar as coisas no planner, que é como se fosse uma agenda de uma forma assim mais individualizada, como eu falei, com várias outras funcionalidades. Porém, o que aconteceu? Eu acabei que todos os dias, antes de sentar aqui para trabalhar, eu me colocava para preencher o planner, as coisas que eu gostaria de fazer durante o dia, as coisas que eu gostaria de fazer durante a semana, meus compromissos, minhas tarefas. E acabava que o planner se tornava uma atividade um pouco assim, chata, sabe? Assim, eu não consegui pegar uma rotina de colocar as coisas no planner, porque as atividades, as coisas que eu fazia eram sempre as mesmas coisas. Então eu ficava todo dia tendo que colocar, treinar de tal hora a tal hora. E até o planner no planner que eu usava, tinha uma parte que você podia colocar se você bebeu quantos copos de água no dia, né? Então, assim, a proposta é até interessante, é até legal, mas para mim, na prática, se tornou um pouco maçante. Mais uma coisa que eu tinha que fazer no dia, que era sentar e anotar as coisas que eu tinha que fazer no planner. E aí eu queria anotar tudo, como eu falei, eu acordava, que horas eu acordo, que horas eu durmo, ou que eu tenho que acordar e dormir. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pra academia, algum compromisso, algum médico que eu tenho. Até tudo bem, se era para anotar compromissos, assim, eventuais que eu tinha, como médico que eu tive que marcar, tudo bem, mas coisas que eu fazia todos os dias, trabalhar de tal hora até... Manualmente é uma coisa maçante. E aí eu comecei a fazer super empolgada e eu larguei de mão porque tava cansativo, sabe? Escrever as mesmas coisas todos os dias, para todos os dias, salvo exceções de coisas diferentes que eu fazia, porque minha rotina também não era nada, era tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E aí eu larguei de mão, aí resolvi ver um vídeo, aí não sei se foi um podcast, não sei se foi um vídeo no YouTube, falando sobre agenda, usar agenda eletrônica, agenda do Google. E então eu resolvi tentar a agenda eletrônica. Não, vou colocar agora as minhas atividades, as minhas tarefas, compromissos, tudo na agenda do Google. E aí eu comecei a fazer isso, sendo que o que acontecia? Chegava no final do dia, eu via que as coisas que eu tinha colocado que eu tinha que fazer, eu não fiz, porque na agenda do Google tem como você colocar que você todas as segundas-feiras você faz determinada atividade, diferente de uma agenda manual que você tem que escrever, né? Na agenda eletrônica você automaticamente programa as atividades que são recorrentes na semana, no mês. Então fica muito mais fácil. Esse trabalho de todo dia ter que escrever a mesma coisa eu não tinha. Porém, me dava a falsa sensação de estar produtiva, sendo que chegava no final do dia, eu percebia que as coisas que eu estava colocando para fazer, eu não estava cumprindo, ou estava cumprindo sempre num prazo maior do que eu coloquei. Por exemplo, se eu tinha que ir para academia, eu treino 1 hora, vamos supor, né? Eu treino 1 hora, eu colocava lá 1 hora de treino na minha agenda e depois de 1 hora eu já teria que fazer outras coisas, tipo colado, sabe? E aí eu parei pra pensar como eu me observei e eu vi como que eu estava subestimando o tempo que eu levava pra fazer as coisas. Quando as coisas ficam na nossa cabeça, a gente não tem essa noção. Mas quando a gente coloca no papel ou então na agenda eletrônica,
a gente começa a perceber que, na verdade, a gente não leva o tempo que a gente acha que leva para fazer as coisas. A gente subestima muito. Eu percebi que isso estava acontecendo comigo. O tempo que eu levava para fazer o compromisso que eu tinha colocado na agenda não correspondia àquele horário que eu reservei para aquele compromisso. Sempre era mais tempo. E esse mais tempo era por diversos fatores. Era porque a atividade em si me demandou mais do que eu achava que ia demandar, ou porque eu fiquei distraída. Eu me distraí com outras coisas durante o tempo que eu estava fazendo a atividade. Ou então porque eu não calculei, por exemplo, o tempo de deslocamento, o tempo de me arrumar para ir para academia, o tempo que eu levo de lá para cá, ou a variação mesmo. Tem dia que o treino é mais curto, tem dia que o treino é mais longo. Então eu não estava levando essas coisas em consideração. E acabou que chegava no final do dia, no final da semana, eu achava que, eu tava fazendo a agenda pra nada. Eu tô fazendo essa agenda pra nada, porque eu não cumpro. Fica tudo uma zona. No computador, né, na agenda eletrônica, é uma perfeição. Né? Minha vida é tudo encaixadinho, tudo lindo, consigo fazer tudo. Na prática, é uma zona. Eu não consigo fazer nada. Ou tudo sai fora do programado, sabe? E aí eu comecei a pensar o que estava acontecendo de errado, o que eu estava errando. Por que a minha agenda estava tão complicada? Quer dizer, a minha vida estava tão complicada. E se era por culpa da agenda ou era por minha culpa? O que estava de errado? Não, com certeza eu sabia que a culpa era minha. Né? Porque a agenda tá aí à minha disposição, a meu favor, mas eu não estava conseguindo usá-la da melhor maneira. Até que eu li um livro, esse livro aqui, se eu não me engano, foi esse livro aqui, Trabalho Focado. Eu li esse livro aqui e o autor, ele fala sobre blocos de tempo. Ele fala sobre essa questão de subestimar o tempo que a gente gasta para fazer as coisas, sobre as distrações que a gente tem, que acaba tirando o nosso foco e fazendo com que o tempo que a gente leva para uma atividade acaba sendo maior do que a gente achou que seria. Então ele aborda todos esses assuntos. Aí eu comecei a identificar o porquê que estava tão complicado cumprir o que eu tinha proposto para mim. Porque eu estava colocando as coisas de forma errada na minha agenda. E aí, eu tava primeiro, né, quando eu usei o planner, eu tava colocando tudo, qualquer atividade, qualquer suspiro, respiro que eu fazia, eu queria colocar, escrever ali, que eu tava fazendo, ou que eu ia fazer, tintim por tintim. E não precisa ser assim, né? Não tem que ser assim, eu descobri que não tem que ser assim, não é tudo que eu quero fazer eu vou colocar na agenda. Mas sim, quais são as atividades essenciais, as atividades importantes. E tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma lógica para você colocar as coisas na agenda. Não pode ser tudo que você gostaria de fazer. E, ao mesmo tempo, eu estava reservando blocos de tempo muito estreitos e muito colados para fazer as coisas. Então, estava me deixando muito inflexível, rígida, sabe? Na minha vida. E aí, chegava no final do dia, no final da semana, óbvio, eu me sentia frustrada porque eu não conseguia cumprir meus compromissos. Eu me sentia incompetente. Como assim você não conseguiu? Na agenda tá tão lindo. Tá aqui, ó, certinho o horário. Como é que tu não consegue cumprir esse horário? Está aqui, tá encaixado. Eu ficava assim, sabe? Como que eu não consigo colocar isso em prática? E, então, assim, eu tava colocando coisas demais na minha agenda. Então, não tinha que colocar tantas coisas na minha agenda e não tinha que colocar as coisas de uma forma tão colada, tão junta, mesmo subestimando o tempo que eu levava para fazer as coisas. E aí eu comecei a reorganizar a minha agenda. Apaguei tudo, apaguei todos os compromissos que tinha na minha agenda, zerei. Nós vamos começar do zero, isso aqui. E aí eu comecei a selecionar as minhas prioridades. O que deveria entrar na minha agenda? Aí eu pensei, na minha agenda deve entrar compromissos que são comigo mesma e compromissos que eu faço com outras pessoas. Então, tem que entrar o meu trabalho, né? Qual é o horário que eu trabalho? Eu trabalho de casa. Na maioria dos dias, 99% dos dias eu tô trabalhando de casa.
Então, esse tempo de deslocamento eu não tenho. Mas se eu tivesse, eu teria que levar em consideração que o meu horário de trabalho não é só o horário que eu estou às 8 horas ou 9 horas que eu estou lá trabalhando, mas também adicionar o tempo de deslocamento. Isso é importante. E então eu não precisei porque eu trabalho de casa. Então eu coloquei lá o meu horário de trabalho, o horário que eu treino de manhã. Treino é um compromisso que eu tenho comigo mesma. Então de segunda a sexta eu vou pra academia, de tal hora a tal hora. Eu preciso colocar na minha agenda que eu vou ao mercado, que eu vou fazer compras, que eu vou cozinhar. No meu caso, não é uma coisa importante para botar na minha agenda, porque só vai encher minha agenda. Por quê? São tarefas que eu compartilho com o meu marido, de fazer compras e de fazer comida, e depende muito da demanda aqui de casa. Então, assim, eu não preciso, na minha realidade, programar essa tarefa, porque essa tarefa não é essencial para ser programada, que ela já acontece naturalmente na dinâmica da nossa casa e é compartilhada comigo, entre mim e o meu marido. Então, isso é muito importante. O que definir quais são as atividades essenciais para você. Nesse caso, é uma atividade que eu delego muitas vezes ao meu marido. Então, eu não preciso colocar na minha agenda. Eliminar coisas da nossa rotina é importante porque descomplica a nossa agenda e, consequentemente, descomplica a nossa vida. Nem tudo a gente precisa fazer, então parar para refletir o que eu realmente preciso fazer, o que eu posso eliminar ou delegar é importante, porque vai deixar a agenda mais enxuta, mais realista e a vida menos sobrecarregada, sabe? E outra coisa que eu comecei a fazer também, além de selecionar quais eram as minhas prioridades, minhas atividades essenciais, atividades importantes para ir na minha agenda, e entre elas também tinha aquelas atividades que eram eventuais, assim, compromissos eventuais, um médico, ou um aniversário de alguém. Eu colocava também na minha agenda. E eu comecei a dar blocos de tempo maiores, espaçosos. E isso é uma coisa que dói um pouquinho, porque a gente quer fazer muitas coisas. E nossa vontade de fazer acontecer, não vai dar, não, eu faço, eu consigo e tal. E aí você fica assim, não, se eu tô falando que não dá é porque eu sou preguiçosa, ou é porque eu não tô tentando mesmo, não sei o quê. E fica nesse auto-julgamento. Mas, na verdade, o que adianta colocar um monte de coisa, um monte de tarefa, um monte de compromisso na agenda, se no final das contas você não consegue fazer nada direito ou não consegue cumprir o que você gostaria até o final do dia e você se sente pior por isso. Então, eu identifiquei que eu estava assim e comecei a dar blocos de tempo maiores. Por exemplo, eu vou para academia, geralmente eu fico na academia por 1 hora. Mas eu sei que tenho tempo de deslocamento até lá, tenho tempo de voltar de lá, e tem dia que o treino é maior. Então, assim, eu levo tudo isso em consideração. Eu acordo 4h40 da manhã, na verdade, o celular desperta. Mas 4h45, geralmente, eu levanto. Então, eu coloco eu sei que eu demoro relativamente acredito que uns 30 minutos para me arrumar e sentar aqui para ler, que eu leio todos os dias de manhã antes do treino. Então, quando é 5h15, quando é 5h15, eu sento aqui no meu escritório para poder ler 30 minutos. E eu sei que eu demoro 10 minutos para, sair daqui e chegar na academia, são 10 minutos. Então, se eu quero ler 30 minutos e eu consigo sentar aqui 5h15, eu deixo 5 minutos assim de reserva. Então, por exemplo, eu leio de 5h15 até 5h45, então 5 minutos é reserva, é a folga, porque vai que tem um dia que eu tô mais lenta, tem um dia que eu fico mais 2 minutinhos na cama. Então eu coloco uma folga, não. Então eu vou chegar na academia às 6, eu vou começar a ler 5h15 e não 5h20 para ter essa meia hora. Então, sabe, assim, essa lógica de você deixar blocos de tempo um pouquinho maiores e não uma coisa colada na outra, sabe? Faz muita diferença. É muito melhor você sentir que você tá adiantada
do que sentir que você está atrasada. Na sua rotina, no seu dia e na vida também. Então, essa sensação de ter cumprido as coisas nos horários é muito benéfica, porque te motiva a continuar a fazer no próximo dia, no próximo dia, no próximo dia. Agora, se a gente coloca os nossos compromissos um colado no outro, sem essa brecha, até para incluir coisas que sejam urgentes, que apareçam no caminho, fica muito difícil. A gente se sente mal porque a gente não cumpriu, não conseguiu alcançar aquela meta lá diária que a gente gostaria e desmotivado para no dia seguinte tentar novamente. Então, eu comecei a fazer isso, colocar os compromissos, apenas os compromissos que eu acreditava ser mais importante na minha agenda e não tudo, qualquer coisa que eu fazia no meu dia. E também colocar os compromissos de uma forma que desse uma brecha de tempo, um espaço de tempo entre um e outro. Eu também criei uma regrinha para que eu conseguisse cumprir os compromissos e outras coisas não atrapalhassem, não me distraíssem, sabe? Então, por exemplo, quando eu tô aqui trabalhando, eu tô no meu horário de trabalho, eu lembro que eu tenho que fazer uma transferência, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que mandar mensagem para alguém ou ligar para alguém, eu tenho que resolver algum problema pontual. E naquele momento que eu estou trabalhando lá concentrada, naquele fluxo de pensamento, sabe? Naquele ritmo bom, eu não vou parar para poder fazer isso. Porque se eu parar para fazer isso, existe uma perda de atenção quando você alterna entre uma atividade e outra. Então não é só aquele, de repente, 5 minutinhos que eu gastei para poder mandar uma mensagem, responder alguém. São aqueles 5 minutinhos e mais alguns minutinhos até você voltar para o trabalho e conseguir pegar o ritmo que você estava antes. Então, quando eu não quero perder esse tempo que gasta, né, nessas atividades pequenas e pontuais, que eu acabo lembrando, mas elas ficam na minha cabeça, eu vou e anoto num post-it. Então, assim, eu uso o post-it para anotar tarefas pontuais que eu não consigo resolver naquela hora que eu lembrei. Então, assim, eu tô aqui trabalhando, eu tô estudando, eu lembrei que eu tenho que mandar mensagem para a escola do meu filho. E eu pego o post-it, não demora, assim, 1 minuto. Então, assim, como o tempo é muito pequeno de anotar, não te tira do fluxo, sabe? Porque diz que se a gente, como eu falei, né? Se a gente dispersa muito, é muito difícil a gente retomar no mesmo fluxo rápido. Então, para evitar isso, eu, ao invés de fazer a tarefa, ou então abrir a minha agenda para botar, sabe? Também demora. Eu vou lá, pego caneta, post-it e anoto ligar para a escola, entendeu? É muito rápido, assim, leva 2 segundos. Então, sai da minha cabeça aquela tarefa que tá me impedindo de continuar focada. Então, assim, eu meio que descarrego no papel aquilo que tá me preocupando, aquilo que tá me angustiando, aquilo que tá me tirando a atenção, coloco no papel e volto imediatamente ao que eu tava fazendo. Mas também eu uso a regra dos 2 minutos. Se eu não estiver fazendo nada assim de muito importante naquela hora e a tarefa não demorar 2 minutos para ser feita, eu pego e faço. Por exemplo, eu tô almoçando, né? Assim, não é nada assim que me demande muita atenção, concentração, né? Eu tô almoçando. Poxa, durante o meu almoço eu posso pegar o meu celular e posso fazer uma transferência de algum valor que eu preciso pagar. Posso fazer um Pix. É uma tarefa que não vai me demandar 2 minutos. Eu posso fazer muito rápido. Então, se eu posso fazer muito rápido, eu lembrei da tarefa no momento que eu estou fazendo alguma coisa que não me demande muita concentração, muito foco, não tem problema eu me dispersar por 2 minutos, eu pego e faço, sabe? Eu não fico postergando. Ah, mais tarde eu transfiro, mais tarde eu pago, sabe? Eu ficava muito fazendo isso. E aí, aquela tarefa fica batendo na tua cabeça, batendo até você concluir. É muito ruim, sabe? Então, se a tarefa não demanda 2 minutos, você pode fazer imediatamente? Faça.
para tirar esse mais uma coisa que você tem que ficar lembrando de fazer, ou mais uma coisa que você tem que botar na sua agenda. Deixa a sua agenda assim enxuta. Depois que eu consegui fazer isso na minha vida, tudo fluiu. E tarefas pontuais eu coloco no post-it, como eu falei, e eu não posso fazer na hora, que é fazer um telefonema, fazer uma transferência, falar com alguma pessoa. Eu sempre coloco no post-it, não vai para minha agenda, porque não precisa, entendeu? Eu deixo na minha agenda só compromissos mesmo, que são rotineiros ou então pontuais, mas que de repente com outras pessoas, tipo médico, aniversário, como eu falei. E deixo no post-it tarefas que eu posso cumprir rápido, se não for possível, em 2 minutinhos, já na mesma hora concluir. Então, essa estratégia que eu falei aqui, ela, vocês não têm noção, gente, descomplicou demais a minha vida, porque eu comecei a sentir que eu estava sendo assertiva nas coisas que eu me propunha fazer, eu estava conseguindo cumprir e eu me sentia mais capaz por isso. E então, assim, trouxe para mim, produtividade e leveza ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês conseguiram, né? Se esse vídeo foi útil para você. Se sim, deixa aqui nos comentários, porque eu não sei se alguém, como eu, passa ou já passou por essa situação de querer anotar tudo na agenda, de não conseguir, de achar que a agenda não é para você, que não dá, é muito complexo, é muito complicado. Mas nesse vídeo aqui eu vim mostrar que não é complicado, não é complexo. A gente complica as coisas. Mas pode ser muito fácil, pode ser muito descomplicado ter uma agenda enxuta, e se sentir produtiva, conseguir cumprir as suas metas, as suas tarefas e compromissos da melhor forma possível. E se você quer saber mais sobre esse tema de produtividade, gestão de tempo, criação de hábitos, rotina, não deixe de se inscrever aqui no canal e eu vou deixar esses outros vídeos de sugestão para você. Tchau, tchau!